Se você acha que a situação do Santos já tá ruim, eu vou te falar um negócio para te alertar, torcedor santista. A situação pode ficar muito, mas muito pior. Eu sou o Rafael, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. E eu quero falar com vocês sobre o dia 18 de maio e o que pode acontecer nele, ok? Podemos ter algumas mudanças no estatuto no dia 18 de maio, no estatuto do Santos Futebol Clube, tá? E qual que é o problema disso, tá? O que eles alegam? Que a mudança é para adaptar o Santos à SAF. Hoje no estatuto diz que o Santos tem que ser proprietário de uma eventual SAF, teria que ter 51%, e a grande maioria das SAFs não vai aceitar isso, porque como que você vai aceitar isso se você não vai dar o controle do clube para essa SAF? Então, provavelmente ninguém vai investir. E isso vai ser essa teoricamente deveria ser a grande pauta de mudança nessa reunião do conselho, ok? Para mudar esse estatuto. E aí o percentual hoje que seria da SAF sairia de 49%, iria para 90%. Até aí, ok. Se a reunião fosse só para isso, estaria tudo lindo e maravilhoso. Qual que é o problema aí, tá, gente? Qual que é o problema aí? Não é só essa mudança que eles querem fazer. E aí que mora o perigo. Aí que mora o problema. Por quê? Porque, assim, todas as mudanças que estão sendo propostas é para visar o quê? Uma perpetuação do poder de quem já está lá dentro, seja de conselheiros e de outras pessoas que já têm o poder do Santos na mão. Então, se a gente acha que já existe uma Belmirolândia lá, isso vai piorar, se esse estatuto for aprovado, tá? Eu vou falar algumas coisas para vocês, só para vocês entenderem a gravidade da coisa e o quanto esses caras querem ter cada vez mais o poder nas mãos. Quanto cada vez mais eles querem se perpetuar no Santos. É o que eu falo para vocês, eu canso de falar para vocês. Esses caras eles não querem de forma alguma o bem do Santos. Eles querem o poder que o Santos proporciona a eles, ok? Então, assim, atenção a esse vídeo, pessoal. Atenção, porque isso é muito importante, tá? Então, assim, primeiro tópico. Hoje o sócio, ele pode votar com 3 anos sendo sócio. Eles querem mudar para 5. Para 5. Então, se você é um sócio que você já é sócio há 4 anos, você não poderia votar mais no Santos para presidente, não poderia mais votar. Então, essa é a primeira mudança. Então, eles já querem tirar 2 anos de um monte de gente que poderiam votar agora, ok? Depois, para ser conselheiro do Santos, você tinha que ter 5 anos no mínimo de sócio. Eles querem aumentar para 10. Eles querem aumentar para 10. Obviamente, para pegar as pessoas que já estão lá dentro. Já estão lá dentro, tá? Para você ser candidato a presidente do Santos, hoje você só precisaria ter 10 anos como sócio. Nada mais. Agora você precisa, nessa nova proposta da mudança do estatuto, ter 10 anos de sócio, mais 3 mandatos como conselheiro. Então, assim, vamos imaginar que você quer ser presidente da República e tivesse lá que, assim, você não pode ser presidente da República se você não tiver 3 mandatos como senador. Exatamente isso. Então, você tem que ser primeiro senador para depois virar presidente da República. Então, você tem que ter 3 mandatos como senador, ou deputado federal, por exemplo, e aí sim você poderia concorrer à presidência. Cara, é bizarro. É bizarro o que estão fazendo no Santos e o quanto eles querem se perpetuar no poder. Por quê? Porque eles já querem pegar as pessoas que estão lá dentro. Então, eles não querem sangue novo. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Eles não querem pessoas jovens no Santos. Eles querem manter aqueles conselheiros dormindo em reunião online. Eles querem manter as contas sendo sempre aprovadas. É isso
que querem no Santos: a perpetuação do poder a qualquer custo. E aí, você tem uma coisa que, assim, gente, é sério. É 2026 e, assim, só mostra o quanto o Santos está atrasado em coisas. Eles querem ter conselheiros efetivos. O que seria isso? O cara seria um conselheiro vitalício. Não deixaria mais de ser conselheiro. Ou seja, completei 4 mandatos como conselheiro, não saio mais do conselho. É vitalício. Então, assim, gente, se essas propostas passarem, e aqui eu vou dividir com vocês de novo o que eu falei. A da SAF, ok. Sou super a favor. O Santos tem que se preparar para receber uma SAF, porque na minha ótica é a única maneira hoje de salvar o Santos dessas pessoas que lá habitam, assim por dizer. Mas se passar esse resto das coisas, vou falar 2 coisas para vocês. Primeiro, esquece SAF. Esquece SAF. Porque assim, para que precisa, para que vai ter SAF se esses caras querem aumentar o poder? Vocês percebem que a conversa não bate? Não bate a conversa, não orna, como dizem no interior. Não orna, não bate. Então assim, eu quero ter mais perpetuação do poder, mas ao mesmo tempo estou falando de SAF. Opa, peraí. Então assim, a questão da SAF é para inglês ver, gente. A questão da SAF é para inglês ver. O que eles querem de verdade, é as outras coisas. Então, assim, isso não pode passar, gente. Essas propostas não podem passar. Porque se essas propostas passarem, o Marcelo Teixeira provavelmente vai ser reeleito. Depois vai tentar colocar o filho dele, ou alguém da chapa dele, e assim vai. E aí, até falando no filho dele, o Santos é um time largado, gente. Vocês viram o vídeo do filho do presidente lá falando com os representantes do Recoleta? Aí eu pergunto para vocês, quantos conselheiros o Santos tem? Vários. O Marcelinho é um deles. Por que era ele que estava lá, acompanhando a delegação do Santos e representando o Santos Futebol Clube? Porque ele é o filho do presidente? Vocês acham que isso é coisa de um clube sério? Vocês acham que isso é coisa de um clube profissional? E é isso que esses caras querem. Eles querem fazer e ter o poder e não dar satisfação para ninguém. E se eles tiverem o conselho na mão, como eles estão caminhando para ter, caso essa proposta seja aprovada, o Santos vai virar uma SAF sem ser uma SAF. Vocês entendem? A gente vai ter uma SAF no Santos, mas sem ser SAF, comandada por esses caras. Então, assim, o futuro do Santos, com todo respeito, é nebuloso e assustador. Porque, assim, esses caras, eu volto a repetir para vocês, eles não querem o bem do Santos. Eles querem o poder que o Santos proporciona e nada mais, gente. Então, assim, espalhe esse vídeo para todo santista que você conheça. Por favor. A gente precisa falar. A gente precisa ser escutado. A gente não pode compactuar com isso, gente. Não pode.